Oiê! Ai, gente, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Lu. Tudo bem? Eu tô bem com você. Também. Tive que fazer umas gambiarras aqui para a luz ficar boa. Ah, obrigada também para conseguir. Bom, Vamos dar vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, só uns entrar. minutinhos, que a gente iniciou mais cedo, né? Sim, sim. Boa noite. Esperar mais um minutinho e a gente começa, né? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá todo mundo ouvindo a gente direito? Tá tendo alguma falha? Sim, muito bem. Ô, Lu, vamos começar então. Quer começar se apresentando um pouquinho? Vamos. Então, boa noite. Eu formei em 2021. Eu comecei em Lu, dois. seu áudio tá cortando um pouco. Melhorou? Melhorou. Então, vou começar de novo. Então, meu nome é Luana Borges. Eu comecei a atuar na psicologia clínica em fevereiro de 2022, através da abordagem, né, terapia cognitivo-comportamental. Agora a Lu vai se apresentar. E eu sou a Luana B também, Luana Benetello. Eu me formei em 2018, tô desde 2019 na área clínica e assim, cada vez mais apaixonada, né, por esse universo que a clínica nos proporciona. E atendo aí muitas demandas de ansiedade, você também, né, Lu? E a gente resolveu trazer um pouquinho da ansiedade para conversar aqui com vocês, para tirar dúvidas. Então a gente vai fazer um bate-papo mesmo, de uma forma mais didática. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando aqui pra gente, que a gente vai respondendo. Ou se vocês quiserem depois chamar eu ou a Lu no direct aí, no Instagram, para a gente conversar e tirar dúvidas, fiquem à vontade também. Muito bom. E aí, hoje a gente vai conversar com vocês, então, um pouquinho sobre a ansiedade. E a primeira pergunta que a gente tem é que a gente quer entender vocês, o que vocês entendem como ansiedade. Então, a gente gostaria que vocês compartilhassem aqui no chat da live o que é a ansiedade para vocês, o que vocês entendem. E aí a gente vai comentar um pouquinho em cima do que vocês trouxerem aqui. Não precisa ter vergonha, tá, gente? Então vamos lá. O que vocês entendem aí por ansiedade? O que vocês acham que é ansiedade? É um tema muito recorrente hoje em dia, né? Entendo que é uma expectativa sobre algo que pode sair do controle. Um sentimento que toma conta da gente e no primeiro momento não temos controle. Lu, quer comentar um pouquinho? Bom, são muito bons, né? E a ansiedade em si, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que é uma emoção natural, como qualquer outra. Então, por mais que a ansiedade seja, ela faz parte da gente. Então, a gente não consegue livrar da ansiedade, mas é possível a gente aprender a... Lu, tá sem som. Melhorou. Melhorou. Ótimo com chuva. Agora eu não sei se é só aqui ou de todo mundo também que tá dando esses errinhos do som. Vamos ver. Vou tentar levantar o telefone um pouquinho também para ver se melhora. Então, a ansiedade em si, né, a gente não consegue se livrar dela, mas a gente consegue lidar com ela de uma forma mais funcional. Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela pode ser considerada, né, um excesso de futuro ou, às vezes, uma antecipação de um perigo, de algo que ainda não aconteceu e que pode nem vir a acontecer. Então, ela é desencadeada através de gatilhos dos nossos pensamentos automáticos.
Então, a gente precisa ter um alerta um pouco, né, com essa situação. Então, existem alguns pontos que a gente vai sentir a ansiedade, né? Que tá ali no nosso cotidiano. Como, por exemplo, em uma entrevista de emprego, como, por exemplo, um primeiro encontro. Então, existem algumas situações em que é esperado que dê aquela sensação de uma borboleta no estômago, né? Uhum. Precisa ter um alerta quando situações diárias começam a ativar gatilhos que geram uma crise de ansiedade, não é verdade, Lu? Sim, e até o que você disse, né? Então ela é normal. No exemplo que você trouxe de entrevista de emprego, no encontro, é muito normal a gente se sentir ansioso. Porque na verdade é uma emoção como qualquer outra. Então a gente vai sentir da mesma forma que a gente vai sentir medo, raiva, alegria, nojo, né? Faz parte ali. Porém, a gente precisa se atentar muito a essa questão da. Olha os cachorros latindo. A gente precisa se atentar muito à questão de entrevista de emprego, de sair para um encontro, no momento em que ela se torna disfuncional. Quando eu evito de ir, deixo de ir para a entrevista, deixo de ir para o encontro com uma pessoa por conta dessa ansiedade. Aí já vira um estado de alerta para a gente acabar prestando mais atenção, né, Lu? Verdade. E existem alguns sintomas, né? Então, cada pessoa ela vai apresentar ansiedade de uma forma diferente. Então, o corpo vai reagir de uma forma diferente. Igual eu e a Lu estava conversando esses dias, a gente citou que com a gente mesmo, às vezes, acontece uma questão de dermatite, né, Lu? Uhum. Sim, inclusive hoje, gente, meu braço estava todo vermelho aqui. Porque a ansiedade ataca e automaticamente o meu corpo ele vai tendo alguns sinais, né? Ele reage de uma maneira. E a ansiedade, ela acaba saindo, né, do nosso corpo. Ela precisa sair, ela precisa demonstrar ali. Então, cada um vai reagindo de uma forma. Não é todo mundo que tem ansiedade que vai ter essas manchinhas, que vai ter dermatite, igual eu e a Luana. Mas cada corpo vai dando sinais. Quando a gente fala de ansiedade, né, Lu, você pode ir me complementando aí. A gente tem os sintomas físicos e os sintomas emocionais. E os físicos são exatamente esses, né? Essas manchinhas, a boca seca, o coração palpitando, tremor, enfim, tem vários sintomas que muitas vezes a gente nem imagina que é da ansiedade. Inclusive, é muito comum pacientes chegarem na clínica com uma demanda de ansiedade. Acredito que isso aconteça aí também, Lu. Mas que a pessoa não consegue identificar e nem acreditar que é uma crise de ansiedade. Porque ela acha que está tendo um infarto, acha que vai ter um AVC aí. E na verdade ela chega falando, ai, é só uma ansiedade. Mas, poxa vida, é só uma ansiedade que tem todos os sintomas aí iguais os outros, né? Sim. E é muito engraçado, né, que geralmente a crise de ansiedade, ela vem com os sintomas da ansiedade muito intensificados, né? E quando a pessoa, ela não tem conhecimento de que aquilo é uma crise de ansiedade, ela vai sim, né, desencadear aquele sentimento de eu tô passando mal, eu vou morrer, eu vou ter. Então é muito Uhum. importante que as pessoas saibam identificar, né, que aquilo é uma crise de ansiedade para que possa lidar com essa ansiedade de uma forma funcional. Sim, com certeza. E eu acho que é importante também, aproveitando nessa questão de pensamentos, de sintomas, a gente entrar no ciclo da ansiedade. Só vamos ler aqui um pouquinho as respostas, que tem bastante gente. Sim, É, bastante gente se sente, né? sim, então vamos lá. Falaram aqui uma frustração ou um medo que toma o conto e vem a sensação onde pode se perder o controle. É verdade, já me senti assim. Quando tenho ansiedade, tenho muita palpitação e fico suando. Isso é muito normal, gente. As mãos, né, o corpo todo, eu sempre dou coceira. Já que eu sou igualzinha a você, me coço inteirinha e eu fico toda vermelha. Sou muito branquinha. Então, assim, é nítido. As pessoas, elas conseguem identificar muito que eu tô ansiosa só de olhar, assim, pro meu corpo. Sensação de formigamento em partes específicas no rosto, é desesperador, enfim, todo mundo aí com sintomas diferentes, né? E até para a gente entender um pouquinho disso, né, Lu? O quanto que cada pessoa reage de uma forma diferente diante de uma ansiedade. Sim, sim. Colocar aqui, eu sou extremamente dessa forma, eu tenho coceiras.
E é exatamente, né? Então, aqui nos próprios comentários, a gente consegue perceber como cada pessoa reage de uma forma diferente a essa ansiedade, né? E o que a gente precisa entender também é que a gente pode atuar com esses sintomas de ansiedade, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, modificando a forma como a gente enfrenta essa situação. Porque, como a gente falou lá no início, né? A gente não consegue se livrar da ansiedade. Então, é a gente que precisa aprender a lidar com ela, né? De uma forma funcional e também treinar o nosso cérebro a nosso favor. Então, a gente precisa modificar as nossas crenças, modificar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas ações. E tudo isso é feito através da sessão de terapia. Então, a terapia em si vai auxiliar bastante vocês a aprenderem a lidar com essa ansiedade de uma forma funcional. Então, te preparar para lidar com esses sintomas. Até porque os sintomas da ansiedade são o nosso corpo se preparando para uma possível reação, né? Então, para opa, estou em uma situação de perigo, então eu preciso me preparar para reagir, né? Sim, sim. E o que você disse é muito importante, né? Quando a gente está na clínica e chega lá o paciente no primeiro atendimento, muitas vezes vem com aquela demanda: ah, eu quero me livrar da ansiedade, não quero mais sentir isso porque é muito desconfortável. E assim, eu sempre falo para todo mundo, seria muito fácil se existisse uma fórmula mágica ali que eu pudesse te dar um manual de como não se sentir ansioso. Porém, não tem como. É uma emoção ali que tá o tempo todo. A gente precisa realmente criar maneiras ali de se adaptar a ela e de entender que ela vai aparecer em determinados momentos. Então é normal ela aparecer numa entrevista de emprego, num encontro, num processo aí de pessoas que estão tirando carta, diante de uma prova, de uma discussão num relacionamento, mas a gente precisa aprender a lidar com essas situações, né? Queria entrar no ciclo da ansiedade, o que eu acho que é importante, e a gente vai trazendo exemplos desse ciclo aí da ansiedade, que eu acho que é importante da gente compartilhar isso. Inclusive, eu estava me arrumando para a live, estava até pensando em exemplos nossos para trazer aqui que a gente estava conversando, né? Então vamos lá. Começando pelo ciclo da ansiedade, a gente sempre pensa em 4 itens aí: pensamentos, comportamentos, emoções e reações físicas. Reações físicas, eu e a Lu já falamos aqui, que são os sintomas físicos e emocionais, que é como a gente reage aí diante da ansiedade. Aí, o segundo aqui, o comportamento. A gente tem dentro da ansiedade o comportamento de segurança e o comportamento de evitação. E foi aqui que eu tava pensando em nós, Lu. Porque a gente fica ansiosa para fazer a live, né? É algo assim que a gente não faz com tanta frequência. Então já gera aquele desconforto porque é algo que a gente não conhece. E a gente vai perdendo, né, essa insegurança à medida que a gente está exposta. E aí a gente teria Novo e querem, né? Essa sensação de ansiedade. E aí a gente teria duas opções aí, o comportamento de evitação. Então eu poderia te mandar uma mensagem: Lu, não vou fazer a live porque tô passando mal e tô muito ansiosa. Ai, vamos deixar para outro dia, né? Enfim, poderia existir essa possibilidade, mas o que a gente fez? Não, vamos enfrentar isso e vamos fazer, até porque a gente já tá há muito tempo nesse processo. Vamos fazer uma live, Lu, vamos, né? E por conta da nossa rotina, a gente vai tentando se adaptar, mas uma hora dá certo. E o comportamento de segurança é que às vezes, por exemplo, vamos lá, eu comecei a fazer academia. E aí eu só conheço o aparelho ali de fazer esteira e bicicleta. Então, por eu me sentir mais segura, eu acabo fazendo só esses 2 aparelhos. Eu acho que para mim isso é muito positivo, só que eu tô perdendo a oportunidade de usar todos os outros aparelhos. Então, assim, tanto o comportamento de segurança quanto o de evitação são comportamentos ruins ali. Por mais que o de segurança dê uma acalmada ali no coração, que nos faz sentir seguros, ai, tudo bem, eu já tô fazendo, já tô indo na academia, já tá ótimo. Mas não é bem assim. A gente precisa estar exposta, sim, a essas situações que nos deixam desconfortáveis, né? Faz sentido, gente? Pode falar, Lu. Um outro exemplo que eu uso bastante também é, por exemplo, a gente está numa situação ali que causa um certo desconforto. E aí, desde que aquilo me causa um desconforto, eu evito fazer. Então, eu fujo daquilo. Todas as vezes que eu estiver frente a uma situação parecida com essa,
com aquela anterior, o meu comportamento vai ser o de fugir, porque eu já sei que aquilo ativa a minha ansiedade. Então, a situação a primeira vez, com certeza vai gerar uma certa palpitação, um certo desespero. Mas a segunda vez que eu enfrentar aquela situação, o sentimento vai ser muito mais leve. Sim. Então, a gente enfrenta uma situação que gera uma ansiedade, um desconforto, ela vai se tornando muito mais fácil de ser enfrentada. Porém, ao contrário, a cada vez que eu evito, ela vai se tornando ainda maior. E a chance é que eu continue fazendo isso com outras situações também, né? Sim, com certeza. E realmente, né, a gente vai tendo esses comportamentos sem ter consciência, a gente só vai fazendo. Mas que a gente precisa se atentar a esses detalhes para não virar um padrão ali na nossa vida, né? Enfim, aí tem os pensamentos, né, Lu, que são os pensamentos disfuncionais. Quer comentar um pouquinho sobre? Ai, meu Deus, olha isso, gente. Quero participar da live. Muito bom, ele é muito fofinho. Vai no chão. Muito boa do Marco Aurélio, que diz que a felicidade da vida, né, depende da qualidade dos nossos pensamentos. E é muito sobre isso mesmo. Então, os nossos pensamentos eles vão influenciar como a gente se sente, como a gente se comporta, o nosso humor. Então, cada situação, por mais simples que sejam, os nossos eles vão sim influenciar. Isso é tão importante que desenvolva a habilidade de questionar os nossos pensamentos. Então, de verificar a veracidade dos nossos pensamentos. Porque senão a gente acaba se sabotando. Pega, pensa como uma verdade absoluta e torna uma regra rígida da vida, né? E isso desenvolve uma dificuldade muito grande de enfrentar problemas do dia a dia. Então, é muito importante que a gente desenvolva isso, que é chamado de metacognição, né? É a habilidade da gente identificar, questionar e pensar sobre os nossos pensamentos. Sim. Eu sempre falo para quem é meu paciente, né, que um pensamento é apenas um pensamento. Ele não é a realidade, né? Pode ser que seu pensamento venha a acontecer, pode, mas a gente não pode ficar somente focada e limitada a isso, né? E aí, só para encerrar, então, o ciclo da ansiedade, que são as reações físicas, os comportamentos, os pensamentos e as emoções, que são as emoções que desencadeiam ali por conta da ansiedade. Então, às vezes, a gente fica mais nervoso por conta da ansiedade, a gente fica triste por evitar determinada situação, a gente sente raiva, a gente se sente desconfortável. São vários, né, várias emoções que vão surgindo por conta dessa ansiedade. Nunca fica só na ansiedade, né? Mas tem várias coisinhas ali em volta. Muito bom. E tem algumas técnicas, né, Lu, que a gente ensina bastante do consultório, que podem nos guiar a enfrentar essas situações. Então, a gente tem vários tipos de técnicas. Então, tem respiração diafragmática, acalme-se, a regra dos 5 sentidos, a regra do gelo, enfim, existem diversas. E hoje a gente vai trazer alguns exemplos para trazer para vocês mesmo. Claro, se vocês tiverem outras dúvidas sobre as técnicas, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Tanto no meu perfil quanto no perfil da Lu, também tem vários exemplos de como a gente pode se ajudar, né, a controlar essa ansiedade. Então, sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aqui também. Algo do que a gente comentou, se vocês quiserem ir falando, pode ir colocando aqui que a gente vai lendo. exatamente. Quer do gelo, Lu? Vamos. A técnica do gelo, vocês já viram, já conhecem. Era uma técnica que estava muito comum aí nos vídeos da internet. Mas é de você segurar realmente um gelo, né? E a sensação pode ser um pouquinho desconfortável. Mas que você vai colocar o gelo na sua mão, vai passar aqui para o seu pulso. E o que vai acontecer, né? É uma sensação diferente. É um gelado muito intenso, né? E aí é uma técnica ali para te conectar no momento presente. E todas as técnicas que a gente traz de ansiedade é exatamente com esse o foco. Porque a ansiedade, a gente nunca tá de fato presente no aqui e agora.
Então, as técnicas que a gente traz de ansiedade é para centralizar a nossa atenção sempre no aqui e agora. Então, qualquer técnica que vocês vão ver aqui é com esse o foco. A gente vai passar as técnicas aqui, porém nunca de uma forma isolada, tá, gente? Aqui é como se fosse um aulão que a gente está falando, né? E descarregando aqui conteúdos para vocês, mas tem todo um estudo por trás, são técnicas, tem manejo na terapia, são técnicas que sim vão ajudar vocês, mas a gente não exclui aí o poder da terapia, né? Então, é essa a técnica do gelo, de colocar na mão, no pulso e você sentir realmente as sensações no momento presente. Muito bom. E a internet também está ouvindo muito falar da Calme-se, né? Eu vejo várias pessoas postando. E o que acontece é que a palavra acalme-se em si, para cada letra, vai ter mais que precisa fazer. Tá sem som? Eu até queria trazer a fotinha, mas a gente ainda não descobriu como colocar na live. Então, vai falando mesmo. Então, Lu, você pode mandar escrito acalme-se aí, só para eles entenderem a ordem? Peraí, gente. Prontinho. Depois a gente vai postar nos stories, então, Lu, essa fotinho do acalme-se. Sim, que sim. acho que fica fácil de entender, né? Dá para entender melhor, né? E aí, o que acontece, gente? Para cada letra, existe uma ação. Então, o primeiro A significa você aceitar a sua realidade. Então, aceitar que você está ansioso. Porque quanto mais você tenta fugir dessa ansiedade, mais intenso os sintomas vão ficar. Logo depois vem a letra C, que significa contemple o ambiente ao seu redor. E o que seria isso? Então, você observar o seu ambiente, desfocar mesmo o seu pensamento disfuncional dos seus sintomas. Então, é a gente focar ali mais no que tem no meu ambiente, o que está ao meu redor. Então, quantas paredes, quantas canetas, quantas coisas verdes, quantas coisas amarelas, para que você consiga retomar a sua consciência. Logo depois vem a terceira letra, que é a letra A. Então, é você agir mesmo com a ansiedade. Então, é você não paralisar. E quando a gente fala não paralisar, não é você continuar no mesmo ritmo, porque a gente sabe que não é possível continuar nesse mesmo ritmo que você estava anteriormente. Mas se você paralisa, você dá um enfoque muito maior para os seus sintomas. Então, é importante que você continue e tente agir mesmo com a sua ansiedade. Depois vem a letra L, que é o libere o ar dos seus pulmões. Então, é o que a gente mais fala nas sessões de terapia, né? Que é a respiração diafragmática. Então, uma respiração mais lenta, que é aquela respiração com a barriga mesmo. Então, para que você consiga controlar, né, o nível de oxigênio, para que você volte a ter uma consciência. Logo depois vem a letra M, que é mantenha os passos anteriores. Então, é você continuar os passos que você já estava fazendo e que estavam funcionando. E aí vem a letra E, que é examinar os seus pensamentos. Então, a partir do momento que eu consigo controlar a respiração e o ambiente com os passos anteriores, eu consigo ter a capacidade de examinar os meus pensamentos para entender a veracidade de cada um deles e, a partir daí, programar um plano de ação. Então, entender o que eu posso fazer diante daquela situação. E depois que a gente fez esses passos, a gente já tomou consciência de tudo, já está no controle da situação. E aí você pode ir para a letra S, que é o sorria, você conseguiu. Então, é você se parabenizar mesmo por ter vivenciado e vencido esse desafio que é a ansiedade, que é de controlar uma crise de ansiedade. E por último, temos a letra E, que é você esperar pelo futuro com aceitação. Então, é você entender que a ansiedade ela pode sim acontecer novamente, porque como a gente já falou, é uma ansiedade, é uma emoção natural, né? Então, só que se acontecer novamente, você está preparado para lidar com os sintomas e com o aspecto todo, né? O conjunto todo da situação. Essa técnica é muito boa, né, Lu? E nos mostra o quanto que a gente precisa reforçar ali os nossos comportamentos. Porque o final dessa técnica
o S e o E, né, fala exatamente isso. Que você conseguiu fazer o plano, espere que você deu um ótimo passo aí. Então, é de reconhecer, sim, esses degrauzinhos que a gente vai fazendo, né? Quando a gente vê essa técnica, realmente, meio que acaba sendo um degrau, né? Que puxa as letrinhas uma linha para baixo da outra, né? Então, assim, é realmente de entender a importância de tudo isso e que ajuda muito ali no momento de uma crise, né? Ou no momento que a gente está se sentindo mais ansiosa. Sim. E aí, você quer explicar sobre a respiração? Bom, a respiração diafragmática, acho que todo mundo já conhece, né? É o que mais é falado e é uma das técnicas aí mais eficientes realmente para controle da ansiedade. O nome parece um pouquinho ali confuso, né? Diafragmática, muita gente não sabe o que é, mas basicamente é você puxar o ar, dar uma segurada e soltar. Tem gente que faz essa técnica contando, tá? Então você puxa o ar, né? Você inspira o ar por 4 segundos, segura por 4 e solta por 4. Tem pessoas aí que eu passo essa técnica, inclusive já passei para minha irmã também, momentos aí que ela estava mais ansiosa, e ela falou para mim: "Ah, eu fico tão nervosa na hora que eu não consigo me concentrar para contar". Então, assim, a questão não é você contar até 4 ou não. A grande questão é que você consiga fazer esse processo lentamente, se conectando no momento presente. Então, se vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 4 segundos, não tem problema. Mas é dar a puxada, segura e solta bem devagarinho aí. Porque vai ativando o diafragma. É muito potente essa técnica, acaba sendo bastante utilizada aí por todos os profissionais. Então, eu sempre recomendo, se a pessoa é mais ansiosa, pode incluir a respiração diafragmática todo dia, não só em momento de crise, mas assim que você acorda e no momento que você vai se deitar também. Sempre com a coluna retinha, né? Para quem é criança, ou tem adolescente, ou tem mais dificuldade, eu sempre aconselho a colocar a mão na barriga também, para sentir o abdômen aí, né? Nesse momento de inspiração e expiração. E tem mais uma técnica que a gente queria compartilhar, né, Lu? A técnica dos 5 sentidos. Quer que eu fale um pouquinho? Quer falar? Então, a técnica dos sentidos é a gente usar daquilo que a gente tem, né? Daquilo que a gente conhece aí desde a infância. Então, é você usar dos seus 5 sentidos mesmo. Então, do olfato, do paladar, do tato, da audição e da visão. Então, é dentro do ambiente que você se encontra, você buscar fazer um cronograma com os seus 5 sentidos. Então, você procurar coisas que você consegue visualizar, 4 coisas que você consegue tocar, 3 coisas que você consegue ouvir, 2 coisas que você consegue sentir o cheiro e uma coisa que você consegue sentir o gosto. Ah, não tem um alimento aqui na minha frente. Então, uma coisa que você tem muita vontade de comer, que você está com muita vontade de comer, e é você imaginar mesmo o gosto desse alimento, né? Então, a gente indica muito essas técnicas para que você desfoque o seu pensamento dos sintomas. Então, daquilo que está gerando a sensação de ansiedade, está deixando sintomas mais intensificados, né? Sim. E outra técnica que eu gosto bastante de passar dentro do consultório é a escrita terapêutica. É o quê? A escrita terapêutica. Uhum. Que acaba ajudando muito, né? Bastante. E depois a gente consegue até conversar com o paciente sobre as conclusões que ele tirou diante da escrita, né? Porque quando a gente está ansioso, a gente tem muitos pensamentos catastróficos. Então, quando a gente escreve, a gente consegue ter uma consciência maior daquilo que a gente está pensando, a gente consegue questionar a veracidade da depois a gente consegue entender sobre os nossos pensamentos, né? Sim. É o que a gente sempre faz, né, Lu? Nem sempre todo mundo precisa usar todas as técnicas, né? Às vezes um paciente a gente vai utilizar mais uma, a gente vai criando um plano individual para esse paciente.
Então, o que dá certo para um pode não dar certo para outro. São todas técnicas aí comprovadas e a gente vai trazendo em sessão à medida que a gente vai sentindo a necessidade. E cada técnica tem um objetivo diferente. Por exemplo, a técnica dos 5 sentidos, ela é muito boa, apesar das pessoas duvidarem muito dela. Mas por quê? É uma técnica de distração. Então, o que, que os 5 sentidos têm a ver ali no momento da crise? Tem tudo, porque vai te ajudar a distrair, a tirar o foco desses pensamentos que está gerando uma ansiedade maior ainda. Porém, a gente sabe que depois você vai precisar trabalhar essa ansiedade. Não é somente a técnica isolada que vai resolver o problema. Sim, sim. É mais para ajudar a lidar naquele momento, mas não fica só por aquilo, né? Depois a gente precisa trabalhar para entender tudo aquilo que está gerando ansiedade de uma forma desproporcional, né? Sim, com certeza. Bom, vocês têm alguma dúvida? Querem comentar algo? A gente vai deixar aberto aqui para vocês. Foi mais uma super aula, né, Lu? Sim, de vários conteúdos aí, gente. Aproveitem, a gente vai deixar salvo essa live lá no perfil da Lu e no meu também. E assim, retomem essa aula, peguem papel, caneta, porque tem muito conteúdo aqui para vocês. Então, coloquem em prática, é o que a gente fala. Nunca fica somente aqui entre a gente. Podem levar adiante, usem esse conteúdo aí no dia a dia de vocês. Sim, sim. E claro, né, caso vocês tenham interesse de iniciar a terapia, vocês podem estar chamando a Lu, caso vocês percebam que não estão conseguindo lidar com a ansiedade. Então, é importante, sim, que vocês iniciem a terapia para que possa te auxiliar a lidar com essa ansiedade. Sim, com certeza. Né? Buscar terapia acho que é um ato necessário aí para muitos. E caso vocês precisem, a gente está aqui para tirar dúvidas, para agendar terapia, né? No que vocês precisarem, a gente vai orientando vocês. Muito boa explicação, meninas. Muito obrigada. Estão de parabéns. Muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa, Lu, que esquecemos? Eu acho que falou o principal, né, Lu? Acho que mais que isso é mais fácil a gente explicar individualmente para cada pessoa. Acho que a gente tem um pouco de informação para que eles entendam o que é a ansiedade, no momento, né, de uma crise, para lidar com isso, mas reforçando mais uma vez que isso não tira, né, que a gente precisa sim fazer terapia. Sim, sim. Bom, acho que é isso então, né, gente? Acho que dá pra gente encerrar. Podem fazer mais lives? Sim, podemos. Mandem aqui temas que vocês gostariam de ver na live que a gente prepara assim e faz aqui para vocês. Vou esperar uns minutinhos para vocês comentarem aqui. Gostaria de parabenizar, eu amei, super necessárias. Muito obrigada, Joana. Muito bom. E a gente fica muito feliz que vocês gostaram, que a gente, né, conseguiu passar para vocês, né, alguns conteúdos. A Jaqueline falou para a gente falar um pouquinho sobre depressão, a Camila sobre como lidar com estresse. Então a gente vai programar. Sim, vou até mandar aqui para você, Lu, para não esquecer esses temas, porque é muito bom da gente fazer essas lives com os temas que vocês que vocês falam pra gente, né? Sim. Que o nosso intuito aqui realmente é ajudar, levar o nosso conhecimento para vocês, para que vocês possam ir melhorando aí no dia a dia. Então, bom, vocês acompanhando a gente, né, nessa primeira live das Luanas juntas. E com certeza que a gente vai sim programar para trazer live com esses temas que vocês passaram para a gente. Sim, é isso, Lu. Muito obrigada pela parceria e a gente se vê nas próximas lives, então. Um beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.